Entretanto, na notícia a seguir, é só um anúncio, na notícia não é nada assim de muito especial, não é nenhuma novidade, mas o Windows 11, o preview, agora está disponível no Beta Channel, ou seja, quem quiser aceder ao Windows 11 já se antes podia testá-lo se fizesse parte do Insider, agora isso já chegou também a quem é beta tester dos Windows. Neste momento tem disponível a versão 22.0.0.0 de 100, que é a versão, a build mais recente. E basicamente a notícia é isso, ou seja, já está disponível no canal beta, já não é preciso ser insider, tem que ser na mesma beta, utilizador beta, mas porque pronto, dentro do Insider há 3 canais, ou seja, tens o Dev Channel, 3 anéis, sim. Exatamente, que é aquele mais agressivo, exatamente, que é o mais agressivo. Depois tens o Beta Channel, que é um intermédio. Depois tens um Release Preview, que é tipo uma semana antes dos utilizadores todos receberem o update. Ou seja, é basicamente o update final, mas tu recebes tipo uma semana de antecedência. Será aquele mais seguro para quem não quiser ter grandes problemas? Problemas há sempre, não é? Aliás, temos falado dele quase todas as semanas. Mas será aquele mais seguro para quem quiser testar versões mais cedo do Windows? O que é curioso também agora com o Windows 11, só para acrescentar aqui à informação, é que até então, isto como é que funcionava? Eles lançavam a versão no Dev Channel, ou seja, a primeira versão que era disponibilizada no Windows Insider era disponibilizada obviamente no Dev Channel, e depois, quando chegava a uma versão RTM do Windows, ou seja, um Release to Market, que digamos que é uma versão que já está quase bug-free, ou seja, aqueles bugs que eles consideram como graves, ou já não me recordo do nome ao certo, mas sim, mas a RTM é a versão que vai para o mercado, é que já está final. Não é final, é Release to Market, é uma versão que supostamente os bugs principais já estão todos limpos, poderá ter ainda um ou outro bug a limpar, mas é uma versão quase final. E essa versão era passada para o Beta Channel e depois a partir daí havia 2 versões diferentes. Havia a versão do Dev Channel que ia sempre continuando a ser desenvolvida e havia outro canal do Beta Channel à parte com uma release diferente, ou seja, podia haver coisas do Dev Channel que passavam para o Beta ou não. Podiam-se manter, por exemplo, no Dev e desaparecer até. Percebes? Nunca chegavam ao Beta Channel. E agora, com esta versão do Windows 11, ao que parece isto mudou. Porque será, ou seja, basicamente a primeira versão, imagina a versão 22.100 chega ao Dev Channel, passado um mês chega ao Beta Channel e depois passado, sei lá, mais um mês chega ao Release Preview e depois passado uma semana chega ao consumidor normal, não é? Mudou um bocadinho a estratégia de como é que a Microsoft, espero que isto vá ajudar também a eles apanharem os bugs antes de chegar ao consumidor final, não é? Porque até então têm passado algumas coisas graves que têm causado alguns problemas, não é? Como nós já temos vindo aqui a falar. Tem sido bastantes problemas. Todas as semanas têm aparecido problemas. Eu não percebo que com tantos rings Mas era por de isso utilizadores mesmo, que testam, não é? porque eles faziam dois canais diferentes e as coisas podiam estar num ou noutro canal e de um desses canais podia passar para a versão final. Percebes? Mas eu Para a acho release. que E esse é que era o eu, eu, problema. eu acho que apesar de tudo isto é transversal e não sei até que ponto é que. Não sei qual será a raiz do problema, mas uma coisa que até nem está aqui, mas que eu ouvi falar num dos podcasts que costumo ouvir, pelos vistos, esta semana que passou, houve um problema complicado, não esta, mas na semana anterior. Houve um problema complicado para utilizadores de Chromebooks em que um dos updates fez com que a malta não conseguisse fazer login nos Chromebooks. E era um problema tão simples como depois houve alguém que teve acesso ao código-fonte, não sei muito bem como, mas teve acesso, e era um problema tão simples como em vez de ter um ampersand, não é? Um i comercial num if, em vez de ter 2 só tinha um.
Portanto, 2 quer dizer, é um I, lógico, não é? Sim. Quando estamos a comparar duas coisas. Quando só tens um, é uma operação de bits, bitwise. E, portanto, dá a barracada. E a dúvida que se punha mesmo no podcast, era uma coisa que eles estavam a falar, é como é que passou nos testes de qualidade e um bug desse género, em que de facto ninguém conseguia entrar. Ninguém, não havia hipótese, porque aquilo era na condição de login, fazias isto e aquilo, tinha que estar garantidas as duas coisas, e como aquilo era uma operação bitwise, nunca estava garantido, portanto nunca ninguém conseguia fazer login. E a malta perguntava-se como é que isto passou pelos beta testers, quer dizer, então ninguém faz login, ninguém tem password, toda a gente entra sem password, como é que isto é possível? E de facto há coisas que não compreendo, não é? Tem a ver com esta metodologia hoje em dia de chegar muito cedo ao mercado e de fazer releases muito rápidas. E se calhar testes automáticos, não é? Se calhar não são pessoas que estão a testar, são uma bateria de testes que são corridos de coisas que eles acham Jenkins. Tipo Jenkins ou uma coisa assim do género, e que provavelmente o login não era uma das coisas que estava a ser testado e aquilo passou como válido e eles, ok, siga, vamos pôr isto no mercado, não é? Não duvido nada que passe por aí, não é? Até porque custa muito dinheiro ter pessoas a testar, não é? O software, até porque isto não é uma coisa que um gajo num dia consiga testar tudo, não é? Isto só com o uso é que às vezes chegam a problemas. E esse tudo bem que era um problema fácil de resolver, mas às vezes há bugs que só aparecem em determinadas situações, não é? Sim. Que, se calhar mas aquilo que tu tens visto, sim, concordo com o que estás a dizer, não é? Há bugs e há problemas que nós às vezes falamos aqui e logo na altura nós desvalorizamos, não é? Porque há muitos problemas que falam muitas vezes dos bugs e de seguranças, vulnerabilidades críticas e não sei o quê. E algumas delas para mim não são nada críticas. Quer dizer, uma vulnerabilidade crítica, mas que tu para teres acesso à vulnerabilidade tens de ter acesso à máquina. Se tens acesso à máquina para mim já é game over, não é? Pronto, já consegues fazer tudo. Portanto, há algumas que são muito específicas para softwares muito específicos. Eu de facto, essas eu dou de barato porque de facto é impossível uma marca, uma empresa, seja Microsoft, seja Google, apesar de serem mamutes, não é? Empresas colossais, mas é impossível testarem todas as configurações que existentes no mundo todo, não é? Há sempre alguém que tem uma configuração que é impossível eles testarem, obviamente. Mas este tipo de coisas, como aquilo que nós falámos aqui nas últimas semanas do print spooler que tinha problemas e que basicamente as impressoras crashavam, e aqueles problemas em que tu tinhas acesso como modo administrador por causa de uma vulnerabilidade. Isso são coisas que são gerais para toda a gente, não tem propriamente a ver com o hardware, mas é geral do próprio software. E a gente tem vindo a assistir, tanto na Microsoft, como na Google, como na própria Apple, a falhas falhas e vulnerabilidades, mas que são decorrentes, julgo eu, parece-me, de um processo de testes de qualidade, não é? Quality Assurance, né, em inglês, que estão manifestamente a falhar. Pronto. Não é o caso. Nós aqui estamos a falar da notícia do Windows 11 Beta, portanto é para isso que serve estas fases beta, é para testar e para experimentar e de facto aparecerem estes erros todos e depois eles poderem corrigi-los. O que me parece é que muitas das vezes ou não está a funcionar bem o reporting, portanto, os relatórios que os utilizadores fazem dos erros, ou então não estão a ser devidamente tratados pelas equipas respectivas. Não sei.